pelo convite e pela amabilidade de me receberem aqui com esta partilha. O objetivo de hoje é, no fundo, partilhar aquilo que é a minha experiência de 20 e tal anos com aquilo que se partilha nas universidades e trazendo justamente as pontes de que falava e que eu considero que são tão importantes, dado que muitas das vezes estes dois mundos às vezes estão separados e é importante uni-los. Então, vou dar início aqui a esta partilha, que pretende falar um bocadinho sobre um conceito de escassez que hoje em dia se sente, por um lado nas empresas e por outro lado nas pessoas, nos candidatos, nos colaboradores, e de como é que nós podemos trabalhar em conjunto no sentido de atingir um outro conceito mais simpático, mais harmonioso, mais rico para todas as pessoas envolvidas, que é o conceito da abundância. Fico ao vosso dispor para qualquer questão durante a comunicação ou depois da comunicação, está bem? Então vamos lá. Então eu gostaria de começar por fazer um bocadinho uma contextualização macro, depois falar-vos um bocadinho daquilo que as empresas hoje em dia vivem e sentem, nomeadamente uma enorme dificuldade em recrutar candidatos, uma enorme dificuldade em reter as pessoas que são recrutadas, com os impactos que isso tem, muitas das vezes, a maior parte das vezes, impactos negativos no negócio, ao invés de serem positivos. Depois gostava de partilhar convosco também alguns temas relacionados com os candidatos, nomeadamente como é que os candidatos se podem apresentar no mercado de trabalho do século XXI com o melhor currículo, como é que eles se podem preparar da melhor maneira para as entrevistas de recrutamento e seleção, como é que podem fazer uma negociação salarial e quais são as carreiras em que devem apostar neste início do século XXI. Vou terminar por dar uma leve pincelada na perspectiva sistémica, olhando para as empresas e para a gestão de carreira numa perspectiva de constelações organizacionais. E é esta a estrutura da nossa conversa de hoje. Iniciando então pelo contexto macro. Quando nós olhamos para relatórios internacionais, como seja o caso do Report of Jobs de 2023, como seja o caso de organizações internacionais ligadas à área do trabalho, nós percebemos que todos os anos, incluindo neste ano de 2023, são criados milhões de empregos em todo o mundo. Quando nós dizemos milhões, estamos a falar de mais de 100 milhões de empregos que são criados todos os anos. Por outro lado, a realidade que nós temos hoje em dia nas empresas é de que são publicados nos mais diversos canais anúncios de emprego, que processos de recrutamento que são abertos e que não conseguem ser fechados porque as empresas não encontram, nem em Portugal, nem fazendo uma pesquisa a nível global, candidatos que tenham as competências técnicas, a junção das competências técnicas e das competências pessoais que são necessárias e que acreditam que são necessárias para fazer fit com aquela empresa em particular. Por via disto, por via de não conseguirmos fechar os processos de recrutamento e seleção, nós temos impactos negativos no negócio das empresas. E que impactos negativos são esses ou podem ser esses? Posso-vos dar exemplos concretos. Imaginem o caso de uma empresa que atua em Portugal e que quer começar a fazer um processo de internacionalização. Hoje em dia nós sabemos que qualquer processo de internacionalização, para além de estar assente numa equipa de vendas, necessariamente precisa de um suporte tecnológico. Por exemplo, o desenvolvimento de um site ou o desenvolvimento de novas funcionalidades num site já existente. Vamos imaginar que a empresa atua no mercado português, tem um site
para trabalhar no mercado português, se quer internacionalizar, se quer trabalhar noutros mercados, o site tem de sofrer alterações, melhorias, tem de se juntar novas funcionalidades ao site para que isso possa acontecer. Para que possa ser feito um site, existem pessoas que trabalham os bastidores do site, os chamados back-ends, e existem pessoas que trabalham a imagem gráfica, ou seja, quando nós entramos na página do site, qual é a aparência, qual é a imagem, quanto daquilo é que é intuitivo, quão é que é rápido. Isso são os chamados front-ends que fazem. Então, no caso desta empresa em particular, a empresa tem há mais de 6 meses um processo aberto de front-end, ou seja, uma pessoa que tenha as competências para fazer parte visual do site. E o processo não está concluído e não está fechado. Então vejam só o quanto os objetivos de internacionalização da empresa estão negativamente impactados pelo facto de não se conseguirem fazer as funcionalidades que são necessárias no site e não se conseguem fazer porquê? Porque não se encontram pessoas com as competências necessárias, com a experiência e a senioridade necessária, porque hoje em dia, feliz ou infelizmente, as empresas, o tempo das empresas é um tempo muito rápido e não há tempo para formar, para deixar os jovens aprenderem. Então, este é o contexto em que muitas empresas vivem. Perdem milhões de euros mensalmente e anualmente porque não conseguem fechar processos de recrutamento e seleção. Então, e vocês agora perguntam-me assim, então, e os candidatos? Os candidatos também estão numa fase de escassez e de desespero porque os candidatos do seu lado candidatam-se e não conseguem ser selecionados, não conseguem passar à fase da entrevista e aqueles que têm sorte de ir à entrevista depois não são escolhidos. Então podem imaginar o quão desesperados os candidatos estão, tendo muitas vezes de aceitar ofertas e propostas salariais para cargos onde têm experiência, mas muitas das vezes com um salário inferior àqueles que eles já tiveram e aqueles que eles consideram que é justo para a experiência e a formação que têm. Então, como podem ver, juntando estes 3 cenários, por um lado a macroeconomia, por outro lado as empresas e os candidatos, todos estão insatisfeitos, todos estão frustrados e numa situação de escassez. Então, como é que nós podemos olhar para isto de outra maneira? O que é que as empresas podem fazer de forma diferente para não se encontrarem na situação de escassez e não virem os seus negócios, não gerarem o lucro que podiam gerar pelo facto de não estarem a conseguir recrutar as pessoas? Na área das vendas, quem eventualmente aqui ao longo da sua experiência profissional tenha ou teve contacto com a área das vendas, todos nós sabemos que reter um cliente custa 5 vezes menos do que atrair um novo cliente. Atrair um novo cliente, assim como recrutar para a empresa uma nova pessoa, custa em média 5 vezes mais do que custa reter as pessoas. Então, hoje em dia é extraordinariamente importante conseguir retê-las, atraí-las e retê-las. Como é que as empresas hoje em dia estão a fazê-lo? A semana passada, para quem teve a oportunidade de verificar, foram publicadas em vários meios da imprensa portuguesa, nomeadamente no Público, no Expresso, notícia de várias empresas que decidiram este ano, no início do ano, aumentar o salário de entrada em 300, 400 euros, em cerca de 1/3 daquilo que pagavam às pessoas para tentarem, assim, reter as pessoas. Vamos ver se é suficiente. Porquê? Porque as gerações que estão a entrar hoje no mercado de trabalho e as gerações que têm cerca de 30 anos, hoje em dia, mais do que o salário de base ou o salário de entrada, valorizam aspectos como a formação que têm, a possibilidade que têm de desenvolver, os planos de sucessão e a possibilidade que têm de serem promovidos internamente e de crescerem na empresa onde estão. Muitas das vezes as empresas, no momento da entrevista,
prometem efetivamente muitas possibilidades que muitas das vezes não se concretizam ao longo da carreira e da estadia da pessoa na empresa. Então é extraordinariamente importante que as empresas possam cumprir a sua palavra e desenvolver planos de sucessão que podem gerar todo o movimento das promoções internas. Hoje em dia também fala-se e trabalha-se fundamentalmente ao nível da gestão de benefícios flexíveis, ou seja, antes entrava-se numa multinacional e tinha-se muitos benefícios. Tinha-se um seguro de saúde fantástico que cobria a pessoa e a sua família, incluindo os seus filhos. Muitas das pessoas que eram consideradas de elevado potencial ou que desempenhavam funções de gestão, era-lhes atribuído viatura, era-lhes atribuído uma série de benefícios que toda a gente estava cá fora e dizia: uau, fantástico! A verdade é que hoje em dia essa quantidade de benefícios não chega para atrair nem reter as pessoas, por um lado, e por outro lado as empresas têm um recurso limitado, que é o dinheiro e o tempo. Então, o que é que hoje se fala em termos de gestão de recursos humanos? Hoje fala-se fundamentalmente de gestão de benefícios flexíveis e de salário emocional. O que é uma gestão de benefícios flexíveis? A empresa tem exatamente o mesmo custo, disponibiliza exatamente o mesmo pacote de benefícios, mas cada colaborador, tendo em conta a sua idade, o seu estado civil, os seus interesses, as suas motivações, pode escolher quais são os benefícios que quer efetivamente. E aqui a pessoa tem o poder de escolha e, portanto, sente-se muito mais satisfeita e a empresa não aumenta os seus custos. Dando um exemplo concreto. Vamos imaginar que um determinado colaborador numa empresa tem 1000 euros de remuneração variável que podem ser alocados, 1000 euros anuais, que podem ser alocados à gestão de benefícios flexíveis. Se eu tiver acabado de sair da universidade e tiver a fazer o meu mestrado, provavelmente eu quero usar esses 1000 euros para pagar as propinas da faculdade. E então eu posso usar esses 1000 euros para pagar as propinas da faculdade. Vamos imaginar agora que eu sou uma colaboradora casada e que nasceu o primeiro filho, que está num infantário privado porque não há muitas creches públicas. Então, eu quero usar esses 1000 euros no pagamento de uma escola privada ou uma escola privada, ou de uma AMA, ou seja o que for, para que a criança para alguém possa cuidar da criança quando a mãe e o pai estão a trabalhar. Então, isto é uma gestão de benefícios flexíveis. A empresa não tem mais custos, mas cada colaborador escolhe aquilo que é mais aliciante para si, tendo em conta a fase da vida em que está e os seus interesses. Depois falam de salário emocional. Salário emocional é tudo aquilo que cada uma das pessoas valoriza. Exemplo, hoje em dia nos grandes centros, em Lisboa, no Porto, e também Portugal, quando comparado com outros países da Europa, antes do Covid quase ninguém trabalhava a partir de casa, não é? Hoje em dia nós temos muitas empresas que permitem que as pessoas trabalhem 100% a partir de casa, nunca vão à empresa, e a maior parte das pessoas que trabalham na área da informática estão a trabalhar assim, incluindo, nós temos pessoas em Braga, em Guimarães, a trabalhar para outros países do mundo e que nunca saem da sua casa. E temos também a maior parte das empresas em Lisboa, Porto, os grandes centros e outras capitais europeias. O que é que aconteceu? Com o Covid saíram dos sítios onde estavam, alugaram outros espaços bem mais pequenos, portanto em termos de custo com o escritório ele é bem mais baixo, e o que é que fizeram? Colocaram as pessoas em regime híbrido, ou seja, as pessoas vão 1 ou 2 dias por semana ao escritório o escritório não necessita de ser tão grande, não necessita de ter um refeitório muito grande, não necessita de ter essas coisas todas, porque as pessoas só vão lá 1 ou 2 dias e cada pessoa escolhe o dia que vai à empresa. Salário emocional tem a ver também com, imaginem que determinado colaborador está a trabalhar várias horas durante 1 ou 2 semanas, horas a mais para fechar um determinado projeto,
e depois é-lhe dada a possibilidade de tirar 2 ou 3 dias simplesmente para descansar e não são dias de férias, são dias de descanso, tendo em conta as horas que devam mais. Este tipo de benefícios, e isto hoje em dia é uma realidade na empresa onde eu trabalho e na maior parte das empresas. Falámos há bocadinho, quando da introdução, do impacto positivo ou sobretudo negativo que nós temos e que encontramos hoje em dia, porque as empresas não conseguem concluir os negócios que querem, não conseguem internacionalizar-se, não conseguem expandir-se geograficamente e empresas que sejam 100% privadas eventualmente conhecerão há rounds de financiamento em que tentam obter financiamento através das private venture capitals e, portanto, aqueles investidores que investem noutras empresas, e isto não se consegue quando, obviamente, não temos a capacidade técnica e humana de responder. Portanto, na verdade, todo o contexto da empresa é negativamente influenciado e impactado. Falámos sobre o contexto macro, falámos sobre o contexto empresarial, vamos focar agora nos candidatos. Candidatos esses que, muitas das vezes, toda a gente se queixa, eventualmente vocês terão pessoas na vossa família, filhos, netos, primos, sobrinhos, que estão a trabalhar no mercado de trabalho, querem mudar de emprego e respondem a anúncios e não conseguem ser selecionados. Muitas das vezes o tema que me trazem quando trabalho com pessoas para melhorar o currículo delas e fazer com que elas consigam entrar nas empresas e, portanto, serem as pessoas escolhidas, a questão que me trazem sempre em primeiro lugar é: Wanda, qual é o template de currículo que eu devo utilizar? E as pessoas focam-se muitíssimo nisso, sendo que, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, essa é a coisa menos importante. Porquê? Porque o que importa é o que nós lá vamos colocar. A forma gráfica importa sim, mas não é o mais importante. Porquê? Por causa de uma coisa que eu coloquei aqui, cuidado, ATS. O que é que são os ATS? ATS é o Application Tracking System, ou seja, hoje em dia as grandes empresas têm sistemas de inteligência artificial que fazem a leitura dos currículos para ser mais rápido a fazer a triagem. E o que é que acontece? Estes sistemas estão programados para ler e filtrar documentos em formato Word e em formato PDF. Nem todos os formatos PowerPoint e, sobretudo, hoje em dia muita gente está a utilizar o Canva para fazer currículos e mal sabem que quando enviam o currículo de Canva, se a empresa tem um ATS, o currículo é automaticamente excluído porque o sistema não reconhece os currículos em Canva. Então, o que eu diria como primeira recomendação é: não se preocupem com o template, é a última coisa a preocupar-se, e o melhor é focarem-se efetivamente no velho Word ou no velho PDF, que cumprem muitíssimo bem a função. Depois, há uma outra questão que eu percebo que as pessoas habitualmente não dão a devida importância e que faz toda a diferença no processo de recrutamento e seleção, que tem a ver fundamentalmente com quanto tempo é que eu demoro a fazer o currículo. E outro dia eu fiz uma sondagem e dei várias opções e se calhar posso fazer aqui convosco, se me permitem, esta brincadeira de quanto tempo é que demora a fazer um currículo. Eu vou-vos dar 3 ou 4 opções e vocês vão dizer qual é aquela que acham mais ajustável. Então vamos dizer 1 hora, 1 manhã, 3 dias ou 1 semana. 1 hora, 1 hora, 1 dia, 3 dias ou 1 semana? 3 dias. Vocês estão a ser muito benévolos, porque a maior parte das pessoas responde 1 hora ou 1 dia. Eu diria que um currículo bem feito pode demorar até 1 mês. Demora muito tempo um currículo bem feito a fazer. Porquê? Porque o currículo deve espelhar exatamente da melhor maneira quem é aquela pessoa e o que é que ela fez e que resultados é que deixou nas empresas por onde passou. E para a pessoa chegar a fazer isto e colocar isto numa página ou em 2 páginas, o que é que as pessoas dizem? Eu não consigo pôr a minha experiência profissional toda em 2 páginas.
possível? É possível quando nós refletirmos sobre quem somos, o que é que queremos fazer, o que é que sabemos fazer, o que é que fazemos bem e o que é que estamos a candidatar para quê? Quando nós conseguimos ter esse processo de reflexão e de autoconhecimento, nós fazemos o currículo numa ou 2 páginas sem problema algum. Trago-vos aqui a questão do vídeo porque o século XXI é a era do vídeo, não é? Nós sabemos que os algoritmos das redes sociais funcionam fundamentalmente através do vídeo e eu devo-vos dizer que na empresa onde eu estou a trabalhar, neste momento nós temos de processos de recrutamento em aberto que só aceitamos vídeos, não aceitamos currículo. Ok? Então, esta é uma competência muito importante que começa a ser desenvolvida nas escolas e que, muito embora hoje seja altamente crítico que os miúdos estejam muito tempo no telemóvel a ver o TikTok ou a editar no CapCut, a verdade é que o mercado de trabalho hoje em dia requer competências de vídeo e de edição de vídeo. E vocês dizem-me assim, ok, mas fazer o currículo em vídeo pode ser giro ou interessante para quem trabalha na área do design ou para quem trabalha na área criativa, para quem é arquiteto. Agora, um contabilista vai fazer o currículo em vídeo? E agora a pergunta que eu vos lanço é a seguinte: quantos contabilistas é que fazem o currículo em vídeo? Deviam fazer mais. Como nenhum contabilista faz o currículo em vídeo, como é que é como é que é aquele provérbio em terra de... Terra seca, Exatamente. Portanto, hoje em dia são muito poucas as pessoas que fazem o currículo em vídeo. E fazer o currículo em vídeo não é chegar ali e fazer um vídeo de 1 minuto. É, mais uma vez, ter todo o processo do autoconhecimento para que eu, durante 1 minuto, consiga dizer tudo aquilo que eu quero. E, portanto, isto envolve muitas horas de trabalho antes. Mas deixo-vos a recomendação: fazer um currículo em vídeo bem feito coloca qualquer candidato à frente de todos os outros, porque quase ninguém o faz. Já falámos sobre o tempo que demora a fazer um currículo, e sim, um currículo bem feito demora no mínimo 1 semana, mas eu diria que pode ir até 1 mês. Coloquei aqui um palavrão em inglês. Quem trabalha nas multinacionais está muito habituado aos palavrões em inglês. A importância do storytelling, que é assim: o que é que eu vou pôr no meu currículo? Se eu olhar para 100 currículos, 99 pessoas vão escrever o nome da função que têm e a lista de tarefas que fazem. Quase ninguém escreve qual é o setor da empresa, qual é a dimensão da empresa onde trabalha, e quase ninguém escreve quais são os resultados que a pessoa atingiu enquanto trabalhou naquela empresa. E os resultados não são importantes ou necessários apenas para as pessoas que têm funções de chefia. Porque eu posso ser operadora de armazém e estar a embalar paletas e colocar quais são os meus resultados, porque eu sou avaliado com métricas, certo? Eu tenho de embalar não sei quantas paletes por dia, e isso dá-me um número por mês. Então, eu tenho objetivos, mesmo que ande a limpar os jardins, eu tenho objetivos a cumprir. Então, eu posso dizer que, antes de eu ter entrado para aquela empresa, o volume era este, ou seja, não são só as pessoas de vendas, ou não são só os engenheiros que podem pôr isto no currículo. A mensagem que eu quero passar é que todas as pessoas, independentemente da área da função e independentemente do nível hierárquico onde estão, podem colocar os resultados no currículo. E isto faz toda a diferença, porque ninguém o faz. Importância dos resultados versus a lista de tarefas. E esta era basicamente aquilo que eu queria partilhar convosco e que me salta mais à vista nos problemas que as pessoas, os candidatos, habitualmente falam quando falam de currículos. Entrevistas, esta é uma parte muito gira, porque se a pessoa tem a sorte de ser chamada para a entrevista, que são poucas, não é? Vamos imaginar que essa é uma outra questão. Eu estou farto de enviar currículos e ninguém me chama. Nós, se quisermos ser chamados para 2 ou 3 entrevistas, vamos ter de enviar entre 80 a 100 currículos. Esta é a estatística, portanto não vale a pena pensar. Portanto, é também um jogo de quantidade. É um jogo de quantidade e de qualidade.
Muitas das entrevistas de trabalho começam com uma frase e uma pergunta muito aberta, que é: fale sobre si. E nós temos os candidatos que falam sobre eles durante meia hora e temos os candidatos que falam sobre eles em 2 minutos. Sendo certo que quem está a fazer a entrevista tem cerca de 15 a 30 minutos para fazer a entrevista. Então, quando eu peço a alguém fale sobre si, na verdade eu não estou particularmente interessada em que a pessoa me fale sobre ela, mas estou interessada em perceber qual é a capacidade da pessoa de transmitir a big picture, transmitir o geral e ao mesmo tempo ir a um detalhe suficiente para eu ficar cativado. Então, se tiverem netos em processos de recrutamento e seleção, a grande dica para a resposta a esta questão é que são 2 a 3 minutos de resposta no máximo. E como é que eu vou falar de mim em 2 ou 3 minutos? Então eu já tenho 30 e tal anos, já trabalhei em tantas empresas, já fiz tanta coisa, só vou falar de 2 minutos sobre mim? Sim, porque se o trabalho prévio for bem feito, eu consigo sintetizar tudo em 2 minutos. Depois, o que é importante? Hoje em dia, fazem-se muitas entrevistas online, não é? E o facto de nós estarmos a fazer uma entrevista online e de estarmos na comodidade da nossa casa não significa que aquilo deixe de ser profissional. Então, é importante, até porque os computadores permitem hoje em dia colocar um filtro por trás, é importante nós escolhermos o setting, ou seja, onde é que eu estou sentada, o que é que se está a ver por trás. Eu outro dia fiz uma entrevista a uma pessoa que estava na cozinha, tudo bem, mas estava com o esfregão, os panos, com aquilo tudo, com os tachos, por trás. E eu não tenho necessidade de estar a ver aquilo. Se a pessoa está na cozinha porque é o sítio que tem disponível para estar, se a pessoa está na cozinha porque é o único sítio da casa que tem internet, está tudo bem. Agora, eu não preciso, enquanto recrutadora, estar a ver aquilo tudo. Então vamos olhar para o setting. Que imagem é que eu estou a transmitir? Porque se eu for a uma entrevista presencial, eu visto-me, eu maquilho-me e eu vou estar ali de forma profissional. Então, quando estamos numa entrevista online, vamos igualmente ter atenção ao contexto que nós transmitimos. O que é muito importante fazer em termos de preparação de uma entrevista? Preparar-me para a entrevista é também e fundamentalmente pesquisar sobre a empresa e pesquisar sobre o setor da empresa. E isto, uma vez mais, aplica-se a toda a gente, desde o operador de produção ou do armazém até a uma chefia de primeira linha. Porque vamos imaginar, eu tenho 2 candidatos e pergunto assim: o que é que sabe sobre a empresa? Um primeiro candidato diz-me assim: não sei, ligaram-me ontem à tarde e eu não tive tempo, estou muito atarefado, não tive tempo de pesquisar nada. Isto é uma resposta comum. E depois temos o outro candidato que nos diz assim: olha, sobre a vossa empresa eu percebi isto. E também percebi que os vossos desafios são estes, porque estes são os desafios do mercado em que vocês atuam. Qual era o candidato que vocês passavam? Mas isto é muito simples, mas infelizmente quase ninguém faz isto. Então, esta é uma das razões pelas quais os candidatos estão em escassez, não conseguem ser selecionados, porque não tiram 10 minutos para fazer uma pesquisa sobre a empresa e mais meia hora para fazer uma pesquisa sobre o setor de atividade. Uma outra questão que faz toda a diferença nas entrevistas e que faz o recrutador escolher quem é que passa e quem é que não passa é: então conte-me lá, porque é que eu devo escolher assim e porque é que eu não devo escolher assim, que são basicamente quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos a melhorar. Então nós temos os candidatos que não conseguem enumerá-los de todo e depois temos aqueles que conseguem dizer quais os aspectos positivos, os aspectos fortes. E depois nós perguntamos assim: então e digam lá, do outro lado, qual é o seu lado de sombra? O que é que precisa de melhorar? É uma boa questão. Nunca pensei nisso. A maior parte das pessoas respondem assim. Ou então temos aquelas que dizem assim: sou teimoso. Porquê? Porque teimoso é aquela característica que está mais ou menos socialmente aceita, então eu vou dizer que sou teimoso. Então, habitualmente, eu quando faço uma entrevista digo logo: ok, tudo menos teimoso.
Não vale dizer que é teimoso, porque em cada 10 candidatos, 10 dizem que são teimosos, então nós não podemos aceitar a teimosia. Demonstra maturidade e estabilidade emocional quando nós conseguimos partilhar as nossas vulnerabilidades e dizer: oh, eu não sou particularmente boa com a tecnologia, por exemplo. E qual é o problema disso? Claro que numa entrevista ninguém vai dizer isto, eu estava aqui a dar um exemplo. Mas é importante nós demonstrarmos as nossas vulnerabilidades e demonstrarmos que conhecemos qual é o nosso lado de sombra e que, ok, sabemos que ele está ali, sabemos que ele faz parte e vamos lidar o melhor com ele. É melhor, cai melhor isto do que nunca pensei sobre isso. Está bem? Então, da parte dos candidatos falámos sobre os currículos, falámos sobre a entrevista e agora vamos falar sobre a negociação salarial. Porque muitas das pessoas chegam ao final do processo de recrutamento e aceitam a proposta que lhes é feita sem negociarem absolutamente nada. E a negociação salarial é um mundo de oportunidades que podem ser agarradas. E como é que nós podemos agarrar essa oportunidade? Às vezes nós perguntamos aos candidatos assim: então quanto é que ganha e qual é a sua expectativa salarial? E os candidatos dizem assim: eu não sei quanto é que pagam. Quanto é que pagam nós sabemos, não é? Então, e sabe quanto é que o mercado paga para esta função? A maior parte das pessoas também não sabe. E, na verdade, as consultoras de recrutamento e seleção publicam todos os anos, de forma online e gratuita, comparativos, quadros comparativos a dizer: para esta função, vamos imaginar um contabilista numa multinacional, o mercado em Portugal, em Lisboa paga de X a X e no Porto paga de Y a Z. Então, sim, esses estudos estão publicados, estão disponíveis e são gratuitos. Então, as pessoas, quando vão a uma entrevista, podem pesquisar para perceber, e depois depende da zona geográfica em que estejam, não é? Logo vem se aproximam mais dos valores de Lisboa ou mais dos valores do Porto. Mas as pessoas podem fazer esta pesquisa. Quantos é que fazem? Muito pouquinhos. E esta dica pode ser útil para que mais gente possa começar a utilizar mais. Então, o que é que nós podemos negociar? Nós podemos negociar várias variáveis. O salário base, sim, o salário. Mas podemos também negociar a remuneração variável, os bónus, as comissões, os benefícios fixos e os benefícios flexíveis. Tudo isto pode ser negociado. E hoje em dia, infelizmente para quem trabalha em recursos humanos, nós temos candidatos a negociarem tudo e mais alguma coisa. E o que é que acontece? Como as empresas estão desesperadas, quando nós chegamos à fase da negociação salarial, nós hoje em dia temos uma margem enorme para negociar com os candidatos, coisa que antes não existia. Antes nós dizíamos: olha, o salário é este, queres, aceitas, não aceitas, tchau. Hoje em dia não é assim. As empresas são obrigadas a terem uma margem negocial muito maior, porque os candidatos vão negociar tudo e mais alguma coisa. E nós, se os queremos agarrar, temos de, às vezes, andar uma semana ou duas a negociar com eles e a namorar, de maneira a garantir que conseguimos ir ajustando e cedendo na medida do que é possível para a empresa e também não entrando em loucuras absolutamente exorbitantes, porque depois precisamos de ter equidade interna em termos salariais. Carreiras em que se deve apostar hoje em dia. Eu pus aqui as tecnologias, as novas tecnologias, a começar por aí, sim. Mas também vos quero passar uma imagem que é: há pessoas da informática e das novas tecnologias no desemprego hoje em dia. Porquê? Porque são aqueles ratinhos de computador que depois não conseguem ter as competências sociais, as competências pessoais, que é importante e que são avaliadas numa entrada numa empresa. Mas então, dentro da área das novas tecnologias, há, digamos que, nichos de mercado. Há áreas que estão a ser particularmente pedidas. A análise de dados. Todas as empresas têm muita informação, mas não conseguem traduzir esses números em informação útil para tomarem decisões de negócio. Então, a análise de dados é absolutamente importante
nas empresas hoje em dia e nos próximos 5 a 10 anos. A segurança informática. Quando há ataques informáticos, o sistema das empresas vai completamente abaixo e perde-se tudo. E isto custa muito, muito dinheiro. Então, segurança informática é uma área onde muita gente está efetivamente a investir. Uma outra palavra, blockchain e machine learning, que é basicamente a inteligência artificial. O setor da logística. Eu pus aqui uma coisa que é assim, às vezes vê-se em alguns panfletos formações técnicas para aprenderem a conduzir empilhadores, por exemplo. Mas hoje em dia, o que se pede no mercado é condutor de drones. Eu já fiz um processo de recrutamento e seleção no CACEI para condutores de drones. Porquê? Porque hoje em dia para que as entregas sejam feitas mais rapidamente e com menores custos, estão a ser utilizados drones. Isto existe em Lisboa, está bem? Eu não estou a falar de Paris, de Londres, de Singapura, não estou a falar de Lisboa e da zona metropolitana de Lisboa. Portanto, as pessoas que eventualmente tenham como hobby conduzir drones, ou que queiram, ou que não tenham muitos estudos e que estejam a trabalhar na área da logística, podem diferenciar-se num nicho tão específico como seja aprender a conduzir drones, porque vai fazer toda a diferença nas entregas de empresas como a DHL, a TNT, tudo isso, que estão a mudar o modelo de negócio para poderem mais rapidamente entregar o que as pessoas compram mais rapidamente. Eu outro dia, devo-vos dizer que eu fiz uma compra online na FNAC, a um sábado, e na segunda-feira eu tinha cá em Santarém o livro que tinha comprado. Isto é brutal. Eu aconteceu, comprei ontem à tarde e amanhã recebi. É brutal. FNAC também. É brutal. E os drones têm uma coisa, quem souber trabalhar bem com isto, não é só para Portugal, é sobretudo para os Palopes, para medicamentos em zonas isoladas, quem souber trabalhar é o mercado, é o mundo. Sim. Porque os drones permitem levar pequenas cargas de peso a qualquer lado. Verdade. E, portanto, ter formação na cidade, assim, está um campo aberto para o mundo. Sim, exatamente, é isso mesmo. Por isso, conduzir drones é uma profissão de futuro. Área comercial, muitas das vezes pensa-se ou olha-se para as pessoas que vão para a área comercial, às vezes como sendo aquelas pessoas que não conseguiram ir para mais nada, então vão para a área comercial. Na verdade, ser comercial é uma das funções mais completas e complexas que existem, porque a pessoa tem de dominar não só a parte técnica, mas igualmente a parte relacional, sendo que é necessário graus de perseverança e determinação muitíssimo elevados, por isso a área comercial também. Depois fala-se muito hoje em dia de que, mas Portugal nos últimos anos, nos últimos 20 anos, formou demasiados advogados. Nós não sabemos o que é que devemos fazer aos advogados. Então, mas há nichos. O direito digital e o direito online são áreas de negócio no direito que estão não existem profissionais nesta área. Então, o que é que impede alguém de se especializar nesta área? A parte do direito criminal e do direito civil e do direito familiar já há milhares. Direito online, direito digital, quantos é que existem? Pouquíssimos. Portanto, a mensagem que eu quero passar é em todas as áreas, por muito saturadas que elas estejam, há nicho e há crescimento. Temos as áreas de suporte a serem cada vez mais pedidas e solicitadas. Os recursos humanos também, porque as empresas não conseguem avançar sem terem as pessoas. E as áreas técnico-profissionais, que para pessoas como eu, não vou dizer a idade, não é? Temos de esconder a idade, mas para pessoas que se licenciaram no ano 2000, na altura, eu sou da geração em que, mal ou bem, não vou aqui fazer juízos de valor, mas mal ou bem os técnico-profissionais, ia para o técnico-profissional quem não tinha boas notas e quem não tinha uma boa rede de suporte familiar. A verdade, hoje em dia, é que há técnicos profissionais a ganharem mais do que diretores de recursos humanos. Então, às vezes, pode ser útil e importante o investimento nas áreas técnico-profissionais.
Deixo-vos já terminar e não querendo vos maçar e também deixando espaço aberto para questões que possam ter, para dar algumas pinceladas sobre como é que nós podemos olhar para a carreira, para o trabalho, numa perspectiva sistémica. Então, o que é isto da perspectiva sistémica, antes de mais? Vou-vos dar um exemplo do nosso corpo humano, para que possam, de forma rápida e simples, perceber o que é a abordagem sistémica. Então, no nosso corpo, nós temos, imaginem, o coração, que tem como objetivo bombear o sangue, e essa é a função do coração, e temos o estômago, que tem por objetivo de fazer a digestão dos alimentos. Para que o nosso corpo humano funcione, nós não podemos trocar. Nós não podemos esperar que o nosso coração vá fazer a digestão dos alimentos, nem que o nosso estômago bombeie o sangue. É uma coisa impensável, verdade? Então, de igual forma, a abordagem sistémica considera que existem funções, existem lugares nas organizações que devem ser seguidos para que a harmonia flua. Então, basicamente a ideia é, nós quando nascemos, sob o ponto de vista familiar e pessoal, nós quando nascemos, nós não herdamos apenas a cor dos olhos, ou se o cabelo é com caracóis ou é liso. Nós herdamos também todo um padrão de emoções, de crenças da nossa família, das pessoas que nos antecederam, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Por isso é que muitas vezes se diz, eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim. Mas muitas das vezes não é só a pessoa, é porque a pessoa carrega toda a herança familiar. E a herança familiar não é só as terras e os prédios que pode haver, é também todas as emoções. E a verdade é que nós, sob o ponto de vista pessoal, nós repetimos, nós temos tendência a repetir o padrão. Ou seja, às vezes o contexto pode parecer diferente, a situação pode ser diferente, mas quando nós olhamos com alguma maturidade, vemos que a história se repete. E muitas das vezes repete-se de geração em geração. Então, sendo bastante importante olhar para isto sob o ponto de vista individual, hoje em dia eu acho particularmente interessante olhar para isto sob o ponto de vista sistémico e organizacional, porque isso também se passa com as organizações e com as empresas. Focando um bocadinho no individual, para depois perceberem a analogia com a organização, muitas das vezes nós ouvimos frases como a vida não é fácil, não sou capaz, não sou suficiente, nunca houve dinheiro lá em casa, eu gostava de decidir para isto, mas a verdade é que o meu pai ou a minha mãe me influenciaram e queriam que eu fosse para esta área. Então, tudo isto são frases que nós ouvimos no individual e são frases que muitas das vezes também ouvimos na área profissional. E então, para que nós consideremos que a nossa carreira, o nosso trabalho possa fluir e evoluir de forma harmónica, há algumas leis que são importantes de ver cumpridas. Honrar os nossos antepassados, honrar quem veio antes, respeitar os pais, os avós, mesmo que muitas das vezes as pessoas tenham opiniões diferentes, é sempre importante respeitar quem veio antes de nós. E isto verifica-se igualmente nas empresas, como princípio. Só que às vezes, quando nós temos, imaginem, aquelas pessoas de 20 e tal ou 30 e tal anos saídas da faculdade que chegam à empresa e que acham que sabem tudo e que não respeitam as hierarquias, não me parece ser uma perspectiva conservadora quando nós dizemos que as hierarquias devem ser seguidas e devem ser respeitadas. Porquê? Porque, na verdade, mal ou bem, aquelas pessoas que estão lá e são aquelas pessoas que têm feito com que aquela empresa tenha tido os resultados que teve até agora. Sim, podemos fazer melhor, sim, podemos fazer diferente, construindo em cima daquilo que existe e honrando aquilo que foi feito até aí. Manter a hierarquia e equilíbrio entre o dar e o receber. Cada um de vocês certamente tem, vou dar um exemplo mais uma vez em termos pessoais, para depois passar para a analogia da empresa. Todos nós temos pessoas, muitas das vezes amigos, familiares, a quem nós damos. Estamos lá sempre para atender o telefone ou para ajudar em qualquer coisa. E depois, quando precisamos, existe um desequilíbrio entre o dar e o receber. Então, nas empresas, de igual forma, e para que nós estejamos bem connosco e bem com os outros, deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber, não é? Todos nós entendemos isto.
Então, nas empresas é exatamente a mesma coisa. Para que a pessoa fique a trabalhar na empresa e se sinta bem, deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e o receber é: eu estou a dar o meu tempo, eu estou a dar os meus conhecimentos, eu estou a dar aquilo que sei fazer àquela empresa. Então, aquela empresa deve-me dar um salário minimamente justo para a função que eu faço e deve-me reconhecer, deve-me valorizar e deve-me dar na mesma medida, eu devo receber na mesma medida que dou. Então, quando isto não acontece, é óbvio que ninguém fica e é óbvio que as pessoas estão infelizes e há o sentimento de escassez. Então, eu acho muito interessante esta perspectiva sistémica, porque ela é bem simplista, mas ao mesmo tempo eu acho que ajuda muitas das vezes a tomar decisões nas empresas que são muito simples e que às vezes as pessoas se esquecem do mais simples, e às vezes o mais simples é o mais importante. Como é que nós podemos olhar ainda numa perspectiva sistémica para as questões? Empresas familiares, empresas que são herdadas, e qual é a importância e que gestão é que deve ser feita para que a geração a seguir possa honrar quem veio antes e fazer diferente? As empresas que são compradas, de igual forma, assim como nós nascemos com a memória das emoções dos nossos antepassados, também quando nós compramos uma empresa, ou quando as multinacionais adquirem uma empresa local e mais pequena, as empresas também têm uma história, para o bem e para o mal. E essa história deve ser retirada o melhor que existe dessa história e seguir em frente, reconhecendo e integrando sempre aquilo que já foi feito. Reconhecer também algumas dinâmicas ocultas. Quem trabalha nas empresas sabe que muitas das vezes há a rádio corredor, não é? Há aquilo que é o formal, aquilo que existe, e a rádio corredor, o informal. Então é importante muitas das vezes olhar para essas dinâmicas informais, olhar para essas dinâmicas ocultas, porque muitas das vezes elas dizem-nos muito mais do que aquilo que é formalmente e institucionalmente comunicado. Já falámos da importância de quem chega à empresa reconhecer as equipas e a estrutura que lá existe, assim como quando, por exemplo, existem decisões de despedir alguém, esse despedimento deve ser feito, a meu ver, e numa perspectiva sistémica, honrando quem está a sair e todo o trabalho que essa pessoa fez, porque mesmo que aquela empresa e aquela pessoa não tenham mates naquele momento, já o tiveram no passado. Então, penso que basicamente era esta a partilha que eu queria fazer convosco. Agradeço o vosso tempo, a vossa disponibilidade e fico a vosso dispor para qualquer questão. Muito obrigada.